Aleluia. Glória a Deus. Toda honra, toda glória e majestade ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, o Senhor trouxe uma visão de um coração enrijecido, endurecido, de pessoa que veio aqui forçado. Eu vou porque não tem outra opção para mim. Eu vou ali porque eu tenho que ir. E o Senhor mostrou esse coração, aquela crosta amarronzada, aquela cor estranha, sendo quebrada, e o coração dentro, ele pálido, branco, e dava para perceber tão somente ali as veias que circulavam. E o Senhor falou: desarma o teu coração e permita que a minha palavra inunda a tua alma, que esse coração será transformado e sairá daqui diferente nessa noite. Amém? Então toma essa palavra no teu coração. Amém, irmãos. Por favor, vamos abrir em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 22. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. E ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. E disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Quando Paulo, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram todos 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então se afastou deles e tomou consigo os discípulos, e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. E Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. E estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. E alguns judeus que andavam expulsando espírito maligno tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. E os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes do judeu. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre ele e os dominou, espancando-o com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. E quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente as suas obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniam seus livros e os queimavam publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia.
E depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. E ele dizia, depois de ver estado ali, é necessário que eu vá visitar Roma. Então, enviou a Macedônia 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Louvado seja o Senhor. A vida é feita de decisões. Dá para você falar para ele? Fala para ele. A vida é feita de decisões. E vai depender das decisões que você tomar para você chegar a algum lugar ou chegar a lugar algum. É essa a mensagem. Mas esse texto fala de decisões, sim. Num texto curto desse, vocês vão ver quantas decisões Paulo tomou. Versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e chegou a Éfeso. É uma decisão. Ninguém viaja se não tomar uma decisão. Estava lá em Corinto, foi para Éfeso. É uma tomada de decisão. Ao 8. Ó. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. É outra decisão. A sinagoga não aceitava falar de Jesus. Ele conseguiu uma boquinha, ele entrou dentro, ele aproveitou 3 meses. Uma decisão sábia. Chegou, se inscreveu entre os rabinos e teve tanta eficácia que eles continuaram se escrevendo ele, reunião após reunião, até chegar 3 vezes, uma grande decisão. Mas olha o que aconteceu. Ó. Mas algum deles endureceram e recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Então Paulo se afastou dele, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos. Outra decisão. Larga a sinagoga e um novo convertido, um dos discípulos que tinha uma escola, emprestou a escola para ele, ele fez a escola de igreja por 2 anos. Isso é uma coisa revolucionária para a época, né? Usar um edifício, um prédio de uma escola e fazer dali um centro de pregação do Evangelho. E no 21, depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. E ele dizia, depois de eu estar ali, é necessário que eu vá também a Roma. Outra decisão. São as decisões. E no 21 aqui ele indica, ele dá um indicatório de algo extraordinário que movia suas decisões. Ao versículo 21, depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito. Algo extraordinário tem que mover nossas decisões. E o primeiro, e o único, e o maior, o prioritário, que nos ajuda a tomar a decisão, porque o crente é diferente de uma pessoa que não tem Cristo. O cristão fiel é diferente de uma pessoa que não tem Cristo. Uma pessoa que não tem Cristo, se toma decisão, ele pensa só no aqui e agora, no transitório. Mas um crente que tem temor de Deus, cada passo que ele dá, ou cada decisão, ele dá ela pensando no aqui e agora e na eternidade. Por isso que ele precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é algo extraordinário. Quando Paulo fazia as suas visitas, ele tinha uma pergunta interessante para fazer em cada lugar que ele chegava. Versículo 1, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e chegou a Éfeso, encontrou alguns discípulos e perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Só fomos batizados nas águas, no batismo de João. E disse Paulo, o batismo de João foi o batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é em Jesus. E ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhe impôs a mão, veio sobre ele o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e a profetizar. Paulo estava falando para 3 grupos de pessoas. Primeiro, aqueles que estão na igreja, mas não tem mais a ação do Espírito Santo. Isso é fácil.
passa pelas águas, fica aqui e não tem continuidade, não tem ação, pode ter o Espírito Santo. Esse povo de Éfeso era ignorante, nunca tinha ouvido falar. Mas em se tratando de nós já ouvimos falar e falamos sempre, mas falamos sempre, mas não temos a ação do Espírito Santo mais nas nossas vidas, por alguns motivos que Deus revelará nessa noite aqui ao seu coração. Nós somos diferentes de Éfeso, nós somos pentecostais, a gente já nasce, vai para o encontro, vai para a vigília, e logo a gente já dá o primeiro passo para falar em línguas, mas nunca chega a profetizar. E profetizar é tomar decisões sábias, tanto para o outro, profetizando, como para si mesmo. O profeta, quando ele orienta o outro a tomar, no espírito, decisões sábias, ele também toma as mesmas decisões. Mas a igreja, muitas vezes, por algum motivo, coloca ele do lado e vira aquela coisa racional, aquela coisa ritualista, e vira aquela coisa sem vida, sendo que temos a vida no nosso coração. Existe outro grupo que ele vai falar, que são as pessoas que se acham maior que a igreja e começam a virar inimigo da igreja. Ele fala para esse grupo também. E existe o terceiro grupo, da igreja eles só querem o resultado. É para esses três grupos que Deus vai falar. Quem sabe eles não estão aqui dentro. Mas o Espírito Santo precisa ser renovado nas nossas vidas. Quantos aqui já receberam o batismo do Espírito Santo? Quantos aqui? Ergue a mão. O que você está fazendo com o Espírito Santo? Porque você já está aqui há 45 minutos, você não falou em língua, você não profetizou, você não fez nada. O que você fez com o Espírito Santo? O que é que você fez? O povo de Éfeso não podia fazer nada porque era ignorante. Mas você, o que é que você fez com o Espírito Santo? O que é que você fez? Estou chegando de um congresso maravilhoso. E o congresso usa muito testemunhos numa igreja batista, que eu me envergonhei de ser pentecostal com aquela igreja. Porque estão muito avante do pentecostalismo nosso. Uma igreja batista renovada, mas renovada mesmo. Com a ação do Espírito Santo desde as crianças até os adultos. Os pastores todos batistas falam em língua e profetizam. Um louvor avivado, uma coisa para cima, uma coisa que eu não tinha visto até então. Eu já participei de muitos congressos, mas de monte de congressos, em 34 anos, mas esse foi o melhor que eu participei, porque ele está dentro da minha linha de pensamento, de ação do Espírito Santo. E eles começaram a usar o testemunho da célula ali. Eles têm um monte de célula, tem 5.000 membros, em Marília. E está rolando um congresso, 600 pastores e pastoras do Brasil inteiro e até da Alemanha. E tem 2 palavras cedo, 2 à tarde, 2 à noite. Você não tem tempo malemar para comer. E aquilo lá vai comendo. Terça, quarta, quinta e sexta. E vai enfiando os testemunhos. Vou contar 3 aqui. Vou contar o primeiro, se tratando do Espírito Santo. Uma menina franzininha chegou e disse: meu nome é Aninha, eu tenho 16 anos. Eu lidero célula desde 7 anos. Na célula de crianças eu multipliquei. Quando eu entrei, fiz a transição, começar a liderar a célula de adulto, e também passei na escola, começar a fazer o colegial e tal, comecei a relacionar com pessoas de outro nível, de outros confrontos, que eu não tinha tido ainda. O primeiro confronto meu foi o bullying que eu recebi, que as minhas amiguinhas ficam e transam. E começaram a dizer para mim se eu não ia ficar e transar. E eu dizia que eu amava o Senhor e que não queria isso para a minha vida. Mas o bullying foi ficando tão forte que eu procurei o pastor de jovem e falei com ele: o senhor é cheio do Espírito Santo, o senhor pode me orientar. Está assim, assim, assim na escola. E o pastor falou: olha, eu vou te orientar. Você quer o Espírito Santo que eu tenho? Quero. Então você vai entrar no quarto de noite e vai falar com ele. E a menina obedeceu, porque num lugar desse eles já estão debaixo da autoridade espiritual, desde criança, ali não existe uma rebelião declarada, todo mundo já está sendo tratado. A menina foi para o quarto e começou a orar, e o Espírito Santo falou para ela: sim, eu vou encher a sua vida, você vai enfrentar não só o bullying, como vai enfrentar o mundo todo, mas eu quero o seguinte, quero 10% do seu tempo.
E a menina falou, mas como 10% do seu tempo? Quantas horas tem o dia? 24, eu quero 10%. 2h40. Você vai passar comigo. E essa menina começou a levantar às 5 da manhã. Depois ela vai estudar, vai fazer o curso, vai fazer não sei o quê, vai liderar a célula. E o Espírito Santo batizou essa menina e deu uma experiência para essa menina. E uma experiência maravilhosa. Ela já multiplicou a célula 8 vezes. E está com ousadia tremenda. E as pessoas que elas estão ganhando são as mesmas pessoas que faziam bullying dela na escola. As pessoas viram o testemunho dela. E sabe que o Espírito Santo falou com ela? Você vai ser pastora quando tiver 20 anos. E ela falou, mas como? Eu tenho que falar com meu pai. O pai dela é médico, a mãe fisioterapeuta. O curso de medicina já estava embicado para a menina. E a menina volta e faz uma reunião com o pai e a mãe e diz, ó, o Espírito Santo disse a mim que eu vou ser pastora. Portanto, eu não tenho nenhum desejo de fazer curso algum, a não ser me preparar para ser pastora. E o pai, que está acostumado a ver a menina ser orientada pelo Espírito Santo com bom testemunho, acatou e falou, filha, nós não vamos te forçar. Você pode contar com nós, mas faz uma reunião com o seu pastor. E ela fez uma reunião com o pastor e falou com o pastor. E o pastor testificou, filha, nós vamos te preparar para ser essa pastora. E ela contou mais uma experiência. Olha, o nosso pastor trouxe uma visão para a nossa igreja. Ele fez um planejamento até 2024. Como ele já fez planejamento maior, a gente saiu de 100 para 200, para 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, eu acreditei piamente com a minha família. Mas um grupo da igreja se levantou contra a visão. Esse planejamento para ganhar a cidade até 2024. Nós temos uma ideia aí de 2020. E eu fui orar. E o Espírito Santo falou comigo, fala com a sua família e chama o pastor e dá uma palavra para o pastor que ele está caidaço. Os presbíteros, o povo mais velho, muita gente fazendo oposição à visão que ele trouxe de planejamento para ganhar a cidade. E ela falou para os pais e chamou o pastor. E o pastor estava lá em pé do lado dela, começou a chorar e disse, olha, naquele momento foi primordial o que essa menina fez. E ela disse ao pastor, olha, pode a igreja inteira ir embora, mas eu, minha célula e a minha família vão morrer com o senhor e a sua visão. Sabe por quê? Olhou para nós, pastores. Por que eu estou aqui? Eu seria improvável para estar aqui. Uma menina de 16 anos falando com todos vocês. Mas não sou improvável, porque eu tenho o poder do Espírito Santo na minha vida. O que você está fazendo com o Espírito Santo, querido? Entra e sai. O que você fez com ele? O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo quer relacionar contigo. O Espírito Santo quer te dar uma experiência. O Espírito Santo quer te tirar dessa situação. Ah, mas eu estou entrando aqui o primeiro, não interessa você estar entrando aqui o primeiro dia. O Espírito Santo quer a sua vida. Ele é uma pessoa, ele quer a sua vida. Não interessa o tempo seu. Você está entrando dentro de uma igreja e é o Espírito Santo que comanda ela. O Espírito Santo quer tocar a sua vida. Você já pensou que o pai já se tornou carne? A figura do Filho encarnou com um ser humano. E o próprio Deus teve teofania no Velho Testamento, que é tomar uma forma humana para se manifestar. Mas o Espírito Santo nunca teve uma forma humana. Sabe por que o Espírito Santo nunca teve uma forma humana? Porque ele tem você. Ele não precisa de ter a forma humana. E quando Paulo impôs a mão sobre aquele povo, eles começaram a falar línguas. Você começou a falar a língua materna cedinho. Você que já teve um toque do Espírito Santo, o diabo não tem deixado você falar em língua. O diabo tem te impedido. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo quer que você fale línguas. Como você fala a sua língua materna. Sabe por que você tem que falar a língua todo dia? Para você lembrar, a hora que você falar a língua, você vai lembrar, aquele que usa a minha língua, precisa dos meus olhos para enxergar, precisa dos meus pés para andar, precisa da minha mão para pegar, precisa do meu coração para amar. É para isso. E você levantaria da sua casa todo dia na frente do espelho, falaria em língua e caminharia, e o Espírito Santo poderia se manifestar onde você fosse, em nome de Jesus. Ele é uma pessoa
que você fez com ele? Ele sente ciúme, ele sente desejo de relacionar. O que você está fazendo com ele? Alguns de nós ficam com o papo, mas o Espírito Santo vai me deixar eu meia criança. Irmão, é melhor você ter o Espírito Santo ficar uma criança o resto da vida do que ficar velho, morto, sem o Espírito Santo. Mas eu posso pagar um mico. Irmão, é melhor você pagar um mico e Deus fazer uma obra na sua vida. Deus quer fazer uma obra na sua vida. O que você fez com o Espírito Santo? O que você fez com o Espírito Santo? Escuta aqui. Algo extraordinário tem que mover nossas decisões, é o Espírito Santo. Eu não sei o que você fez com ele. Por isso você não vai conseguir tomar as decisões certas para a sua vida. E todos nós aqui somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo te traz num lugar desse. Você não pode vir aqui se não for pelo Espírito Santo. Você não pode se interessar por Cristo, pela Bíblia, se não for pelo Espírito Santo. Eu quero tomar uma decisão. O Espírito Santo habita em ti. Ele é algo extraordinário que vai levar você a tomar uma decisão. Uma senhorinha de algumas idades, ela era conhecida como bombeiro daí. A igreja se renovando no Espírito Santo, ela era o bombeiro, a mais velhinha, e era a contração do Espírito Santo, a velhinha. O filho dela foi batizado com o Espírito Santo e ela ficava cutucando o filho. Para, você está dando vexame. Porque o cara começou a pular e falar em línguas estranhas. A igreja estava sendo renovada, não dava para segurar. E a velhinha bem sempre arrumadinha e tal, e batiza 12, ela ficou para trás. Iam falar do Espírito Santo, ela jogava água. A igreja tradicional, real e verídica. Mas aconteceu uma coisa, ela continuou indo nas reuniões, e um dia na vigília, o Espírito Santo pegou a velhinha. E o filho ficou lá, eu vou esconder aqui, deixa acontecer, eu não vou lá. E o Espírito Santo pegou a velhinha, ela caiu na unção do Espírito, e rolou e falou línguas. Depois de 10 minutos, o filho falou, vou lá ver o que está acontecendo com a minha mãe. E chegou, a velhinha está assim, parece que tinha levado um choque de 500 volts. Entendeu? Cabelo, laque no cabelo, e a coisa ficou assim. E ela olhou assim para ele, mamãe, o que foi? Ai, que coisa boa. A mamãe não deu vexame, né, filho? É isso que tem acontecido. Você tem medo de dar vexame. Você tem medo de falar. Você tem medo de se expor. Ele é uma pessoa, mas ele se recusa. Ele se recusa a ter um corpo, a ter uma alma, a ter um espírito, porque ele quer o seu, ele quer a sua vida. O Espírito Santo quer levantar a sua vida. Se falava em língua, não fala mais. O que você fez com o Espírito Santo? O que é que você fez com o Espírito Santo? Ele quer renovar a sua vida, ele quer batizar, ele quer tocar a sua vida. Quanto tempo fala... Meu irmão, por que você não dá liberdade para o Espírito Santo? Na sua casa e muito menos aqui. Por que o Espírito Santo não tem a preeminência? Só em 2, 3 profetiza e fala em línguas. E o resto? O resto não pertence ao Espírito Santo? Então, muitas pessoas estão sentadas numa igreja e não tomarão decisão nenhuma, porque a primeira decisão que tem que tomar é pedir perdão para o Espírito Santo e dizer, eu estou aqui para que o Senhor flua através de mim. Eu não quero mais ter medo, eu não quero ter medo de pagar mico, eu não quero ter medo da presença de ninguém. Eu quero te dar liberdade para o Senhor agir através da minha vida. O Espírito Santo quer desbloquear a sua vida. Desbloqueando a sua vida, ele vai desbloquear os elementos extraordinários que você precisa para tomar a decisão. Vamos para o segundo grupo. Ele está pregando na sinagoga. Ele está fazendo uma grande obra em 3 meses. E surge a oposição de plantão dentro da igreja. Surge. Olha aqui, ó. Paulo começou a ensinar na sinagoga com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram, se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo tomou uma decisão, então se afastou deles. Paulo já tinha perseguido o caminho, perseguido a igreja. Falou, não vou ficar aqui, isso não vai dar certo. Na estrada de Damasco eu caí da cavalgadura, fiquei cego. Então foi tão brabo que eu fiquei cego 3 dias.
eu não vou se misturar com esse povo que está falando mal do caminho. Sabe como é que os seguidores de Cristo eram chamados na primeira, no século I? Abra em Atos 11, 26. Vamos ver como é que era chamado os irmãos. 11, 26. E quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Paulo se reuniram na igreja e ensinaram a muito. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristão. Cristão. Esse povo que está seguindo Jesus é cristão, é parecido com ele. Ele morreu, mas ficou esse monte de Cristo aí, os pequenos Cristo. Foi o primeiro nome. Sabe qual foi o primeiro nome da igreja? Primeiro século? Aqui, Começaram a falar mal do caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foi o primeiro nome. Olha aqui no 21, no 23. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Esse foi o primeiro nome da igreja. Teve o primeiro nome dos cristãos, o primeiro nome da igreja. E já começou o deísmo. O deísmo é velho, mas hoje ele tá em voga no Brasil. Segundo estatísticas, tem mais, o mesmo grupo de pessoas que tem dentro da igreja tem fora. Entra e sai. Chega um momento que ela perde o contato com o Espírito Santo e ela vira inimigo da igreja. E elas começam com o deísmo. Eu busco a Deus em casa. Eu não preciso de pastor, não preciso de igreja. E às vezes tem até alguns motivos, né? Na relação nossa aqui, pode sair faísca, pode ter problema. Mas isso não justifica a pessoa ficar com barreira com a igreja. Porque se ficar com barreira com a igreja, vai ficar com Cristo. E eu quero te orientar, não vai dar certo. Não vai dar certo. É falta do poder do Espírito Santo. Irmão, quando o Espírito Santo está sobre nós, nós relevamos mais a falha dos irmãos. Quando o Espírito Santo não tem mais lugar para trabalhar a nossa vida, nós começamos a ver defeito. Na liderança, naquele, e nós começamos a fazer parte dessa gente aqui, começa a falar mal da igreja. Paulo sabia o que estava acontecendo. Paulo se afastou, vamos embora que isso aqui não vai dar certo. Paulo sabia do valor da igreja, ele já tinha sido preparado por ela, capítulo 13. Abre aí, capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia profeta e mestre Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto adorava o Senhor e jejuava, diz o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe a mão e os enviaram. Na igreja de Antioquia, primeira igreja de estrangeiro, primeira igreja fora dos judeus. O que havia ali? A ação e o controle do Espírito Santo. Então, quando Paulo está falando sobre direções aqui para a vida dele, ele fala do Espírito Santo e fala do vaso que o Espírito Santo está envolvido, que é a igreja. Foi lá na igreja de Antioquia que ele foi preparado como discípulo, que ele foi preparado como profeta e que ele foi enviado. Então, queria dizer a você, não existe a mínima chance de uma pessoa que se diz crente tomar qualquer decisão relevante, bíblica, saudável, que vai para a eternidade fora da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E ainda ontem eu tive uma discussão feia com alguém que se diz cristão e que queria me convencer que não precisa de ir na igreja, não precisa de orar tanto, não precisa disso. E eu disse a ela, falei, olha, você já é adepto do deísmo. Eu busco a Deus do meu jeito, a igreja é do meu jeito e é do jeito que eu quero. Está assim, irmãos. Os jovens das nossas igrejas, despreparados, muitas vezes por culpa dos pais, outra vez por culpa da própria igreja. E a gente acha que eles estão firminhos porque vêm de vez em quando, porque não conseguem falar não com o pai. Eles já foram levados pela sutileza do deísmo que roda na rebelião dentro da escola e da faculdade. Como essa moça, eles não têm peito para encarar. Então eles vão ter que arrumar um argumento para o seu pai, sua mãe, para a sua igreja, para eles viver o deísmo deles isolado, como pessoas que serão engolidas por Satanás e não estão enxergando.
o deísmo começa a surgir. E ele começa a pular para lá e para cá. E ele não assume que ele está precisando de uma renovação do Espírito Santo. Meu irmão, estou trazendo essa palavra aqui porque esses dias eu estava num velório e uma irmã disse, chorando para mim, que investiu na vida do moço na célula dela, e a célula dela é de adolescente para jovem, e esse moço deu muito fruto e tal, ele começou a faltar, ela foi atrás dele, ela cuida das ovelhas, e foi atrás dele, e ele falou, você não sabe do movimento que está tendo? Eu aderi, até esse negócio de igreja está por fora, não precisa disso não, Silvia. Preciso ser mais inteligente. Meus professores me orientaram que a gente pode buscar a Deus. O deísmo é satânico porque ele faz oposição contra o corpo de Cristo, contra a igreja do Senhor Jesus. E a pessoa fala, então tá bom, então eu posso buscar Deus, eu não preciso de pastor, porque eles roubam, não preciso disso, daquilo e daquilo outro. É um negócio, essa instituição falida. E cai na armadilha do diabo, porque não tem jeito de buscar a Deus sozinho, não tem jeito de ser cristão sozinho, não tem jeito de ter decisões que o Espírito Santo participa fora da igreja. As decisões que o Espírito Santo participará na sua vida, para te preparar para enfrentar a vida, ela está dentro do código genético da igreja, que você vai ter que assumir um dia, se não assumiu. Terá que assumir um dia. Paulo, quando olhou aquele grupo, aquela movimentação, ele pulou fora daquele grupo. Irmão, nós estamos com um código genético definido, e eu sei que quem vai investir nesse código genético serão as pessoas com o coração aberto para o Espírito Santo e aberto para o avanço da igreja. O que você fez com o Espírito Santo? O que você está fazendo com a sua igreja? Que compromisso você tem com ela? Que compromisso você tem? Qual é o teu compromisso com o corpo de Cristo? Como é que está o seu coração? Como que o diabo te enganou? Jovem, irmão e irmã, como é que você foi enganado? Que o Espírito Santo não tem mais liberdade para atuar através da tua boca, através das tuas pernas, da sua mão, do seu coração. O que o Espírito Santo fez que você já não sente desejo de vir? Para vir na igreja é uma guerra. Vem, mas vem forçado, como falou a profecia. Por que a igreja não fala mais ao seu coração? É os defeitos da igreja ou é porque o Espírito Santo não tem mais lugar na sua vida? Responda ao seu coração. Responda. Um pastor fez o mesmo congresso que eu fiz, chama Valmir. E tocou a coisa que ele falou. Ele foi inscrito lá para testemunhar 1 ano depois que ele fez o mesmo congresso. Pastor, há 20 anos de uma igreja tradicional também em Curitiba, a igrejinha de 50 a 100, que nem nós aqui. E ele está ali, mas eu preciso. E vai para lá, e vai para cá. E vai para lá, e vai para cá. E o irmão falando com ele, o pastor Enoque. Vai na nossa reunião. Isso não é porque nós queremos ver número na igreja, não. Você está sem vida. Você ir num congresso desse, Deus vai te trazer vida de volta. Ele resistiu. E ele resistiu. E vai 1, vem 2, vem 3, vem 4 anos, 5 anos na igreja do cara, vup. Aí um dia ele reuniu com o irmão, ora por mim, eu estou mal. Eu já não tenho nem desejo de ir na igreja. Aliás, nem sei se sou pastor, nem sei se amo as ovelhas. O Espírito Santo, quando bloqueia, a gente bloqueia o pastor também. Ele fica sem desejo de vir na igreja, ele fica sem desejo de exercer, porque o Espírito Santo está ali sufocado. E o pastor falou para ele, você sabe qual que é a diferença entre nós dois? Nós tivemos nas mesmas reuniões e o mesmo convite. É que eu fiquei grávido na primeira relação. Você está até hoje usando o DIU. E ele falou, o quê? Não, o cara deu um choque nele, né, meu irmão? Porque ele falou, mas ora por mim, agora a tua igreja cresceu. Então, sabe qual é a diferença entre eu e você, Valmir? Eu fiquei grávido na primeira relação. Nós estamos falando da visão, você usa DIU. Você não engravida da visão da igreja, meu irmão. Vai para lá, e ele veio. E aí quando ele ouviu os testemunhos maravilhosos, ele foi dando um pano e o Espírito Santo novamente renovou, batizou com o Espírito Santo. E ele mostrou assim, que ele saía saltando para lá e para cá. Saltando, e ele não queria nem saber quem estava ali. Na segunda fileira ali, não sei nem o que o povo arrumou, porque eu saltei que nem bezerro
como diz a Bíblia, no curral, e falando em língua, e chorando, e falou assim: Senhor, eu entrego a chave da minha igreja, e o profeta falou: não, Deus está te renovando, não é para entregar a chave da igreja, não, é para entregar a chave da igreja na mão do dono da igreja, que é Jesus Cristo, não é você o pastor da igreja, você é auxiliar. E ele fez uma aliança. Aquilo falou comigo. Falei: Senhor, que coisa maravilhosa, eu quero enxergar diferente a minha igreja, os meus irmãos estão junto comigo, eu não quero mais ser o pastor da igreja, o supremo pastor é o Senhor. E ele foi além, chegou lá no domingo cedo, reuniu a liderança dele, diácono, presbítero, falou: hoje à noite eu vou fazer um culto fúnebre aqui, quero comprar um caixão. E os irmãos ali, estranho, né? O cara é louco, o cara lá do Pará, nortista, arrastado. Não, mas o que é isso, pastor? Mas quem morreu? Não. Vocês não pagaram para mim no congresso? Aquele Valmir que foi lá para o congresso não existe mais, morreu. Eu quero fazer um culto com um caixão, porque a partir de hoje eu vou ser um novo pastor, em nome de Jesus. Quero amar a igreja. Satanás é astuto. Primeiro, ele tira a tua comunhão com o Espírito Santo. Segundo, ele coloca bloqueio em você contra o vaso chamado igreja, que é a igreja que vai subir. É onde reúne a família, o corpo de Cristo, para você viver como você está vivendo. Não tenha da ação do Espírito Santo. Você vai endurecer o seu coração, e o deísmo vai entrar na sua vida, e você vai se sentir maior do que a igreja, e dizer que não precisa. Se não verbalizar através da atitude, do orgulho, da arrogância e da rebelião, você sabe o que você vai fazer? Você vira as costas para a igreja, e pode estar dentro dela de corpo presente. Porque aquele grupo começou a falar mal do caminho da igreja dentro, recebendo a palavra de Deus ali dentro. Por isso nossa perseguição brasileira não é de fora, não é um sistema comunista que persegue a igreja brasileira, não é um sistema muçulmano, é os próprios crentes que perderam o contato com o Espírito Santo. Eles são os primeiros, e eles conversam, fermentam entre si e levantam uma barreira para afundar eles mesmos no buraco. A pergunta é a seguinte: como está você e o Espírito Santo? Ou como está você e a igreja? Para que serve a igreja para você? Tem um terceiro grupo aqui que a igreja só servia por resultado. Capítulo 19. Alguns judeus que andavam expulsando espírito maligno tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o endemoniado, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saia. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes do sacerdote judeu. Era daquele grupo que expulsou Paulo da sinagoga. O Seva era o comandante da sinagoga, tinha 7 filhos. Olha, as coisas de Paulo, o ensino, o preço que ele paga, nós não queremos, mas coisa engraçada, né? Olha o que esse homem faz. Olha o versículo 11, eles viram isso. Deus fazia milagre extraordinário por meio de Paulo, de modo que até os lenços e os aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e esses eram curados de suas doenças, o espírito maligno saía dele. Aí se reuniram e falaram: papai, a gente não aceitou o caminho, a igreja, a ação do Espírito Santo, mas coisa boa, a gente pode usar o nome de Jesus e pode fazer igual Paulo. E o demônio bateu neles, e bate muito crente que está nessa situação. Primeiro, resistir o Espírito Santo. Segundo, resistir a igreja, falaram mal. Mas terceiro, quiseram o resultado é bom, vamos pegar o resultado. Então, os filhos de Seva não entendiam o seguinte, que não terá resultado se não tiver a ação do Espírito Santo. Não terá resultado se não saber o papel da igreja, se achar que pode fazer alguma coisa fora da igreja. Não preciso da igreja para buscar Deus, eu quero só o resultado. O filho de Seva tinha que entender que a religiosidade judaica e ritualista não podia ficar no lugar da igreja de Jesus. Os filhos de Seva tinham que entender que não dava para imitar o cristianismo sem Cristo no coração. Os filhos de Seva tinham que entender que não adiantava tentar usar a autoridade do nome de Jesus sem obedecê-lo.
Os filhos de Seva tinham que entender que eles precisavam ter o DNA de Cristo e o DNA de Cristo que estava em Paulo. Olha só a ousadia do demônio. O demônio chegou e falou assim: olha, eu sei, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem é que vocês são? Você não é nada. Não, presta atenção, como é que está a sua vida? Talvez você não ouviu audivelmente o diabo falar. Como é que está a sua vida? Os demônios têm falado, você não é nada. Paulo sim. Jesus eu conheço, Jesus pisou na minha cabeça lá. Toda vez que falo o nome dele, dói minha cabeça, porque ele pisou a cabeça da serpente e dos seus comandantes. Paulo, a gente tentou picar ele, a serpente, lá na ilha de Malta, ele queimou a serpente no fogo, porque o veneno da serpente não faz mal para mim, mas vocês não têm o Espírito Santo, não têm compromisso com o grupo, com a igreja do caminho. Você não pode colocar eu para correr. Eu vou ficar alojado com legalidade nas suas vidas. Mas vou bater na cara de vocês, vou tirar a roupa. Eu vou escandalizar vocês. Você sabe que eu comecei a trabalhar numa indústria, logo que converti, na mesma indústria que eu trabalhava. E o povo ficava, vamos fazer o sorteio de casado, Temístocles. Não estou afim. Estava com desejo de jogar bola, mas eu sabia que corriam umas coisas lá, álcool, algumas coisas. Falei, eu não vou entrar nessa. Aí tem um irmão lá, um irmão crente, ficava. E eu fui resistindo. Falei, eu não vou ficar num lugar desse. E continuei. E o irmãozinho ficava. Aí um dia, não sei o que aconteceu, porque ele começou a beber lá. E ele, irmãozinho de igreja, bêbado, inventou de brigar com daqueles caras que sem Deus, que esse cara briguento, viciado, levou um pau, tiraram a roupa dele, fizeram uma bagunça. Outro dia eu cheguei para trabalhar, os caras, ô Temes, olha o que fizeram com fulano aí, ó. Olha a cara dele, ó. Olha a cara dele. Olha a cara dele, agora eu entendi por que você não vem. Isso não é mais ambiente para você, agora eu estou entendendo. Se você vir, ia acontecer a mesma coisa, sabe por quê? O cara ímpio falando para mim, porque nós não estamos nem aí, se pintar um crente no meio, nós vamos bagunçar ele mesmo e acabou. Os teus amigos estão te bagunçando, meu irmão. O ímpio está te bagunçando aqui, ó. Está tirando tua roupa, batendo na tua cara, porque falta a ação do Espírito Santo na sua vida, porque você resolveu ser um inimigo da igreja do Senhor Jesus, que pregou o evangelho para você, que ministrou a você e que abençoou a você. Você não tem uma relação com a igreja do Senhor Jesus. Sabe o que acontece? Você fica indo para lá e para cá querendo um resultado. Esses 40 milhões de pessoas que estão fora da igreja na estatística, eles ficam atrás do resultado, para lá e para cá. Em nome de Jesus, que Paulo prega. Em nome de Jesus, que o pastor Temístocles prega. Em nome de Jesus, que o missionário não sei o que prega. Eles ficam se enganando num círculo, porque necessita do resultado. E o resultado não vem. Mas é o seguinte, hein? Eu queria dizer que o Senhor está aqui. E sabe o que é que o Senhor quer fazer conosco aqui? Ó? Ele quer fazer isso aqui é nosso alvo. Ó. Depois de entender que tem 3 grupos nesse texto, que estão na igreja, mas sem ação do Espírito Santo, que se acham por causa do engano, maior que a igreja e não precisam da igreja, ou querem só o resultado da igreja, o resultado que nós queremos é do versículo 11, irmãos. É isso que Deus quer fazer com você. Ó. Deus fazia milagre extraordinário por meio de Paulo. Deus quer fazer milagre extraordinário por meio de Temístocles. Deus quer fazer milagre extraordinário por meio de Paulo. Deus quer fazer milagre extraordinário por meio de Márcio. Não vou lembrar todos os nomes. Você pode falar agora para o seu irmão, Deus quer fazer milagre extraordinário por meio de você. Vai ser por meio de você. Por meio de você. Porque o Espírito Santo está em você. Deus quer fazer milagre extraordinário por meio de você.
E não é brincadeira, até hoje você ouviu um monte de mensagem, nunca orou por ninguém, porque você não acredita, você não tem o Espírito Santo atuando na sua vida. Você não acredita no que é pregado aqui, que podemos curar, expulsar demônio e fazer a obra. Você não acredita. Como é que o Espírito Santo vai agir, ou Deus vai fazer algo extraordinário? É por meio de você. O Espírito Santo não vai fazer sozinho, vai ser por meio de você. Será que o Espírito Santo pode assumir você integralmente? A língua para falar línguas e falar revelações, visões. A mente para ter a mente de Cristo. As mãos para estender a mão ou orar pelo enfermo. Os pés para levar as boas novas. Será que por meio de você integralmente o Espírito Santo pode fazer uma grande obra? Ele pode iniciar hoje uma grande obra? Não, meu irmão, não interessa quem é você. Você está aberto, está com o coração aberto? Se não entregou a vida para Jesus entregar, se Deus falou contigo, ser homem ou mulher para vir aqui, eu estou nesses 3 grupos, num desses grupos aí, e eu não quero mais isso para a minha vida, porque o Espírito Santo é muito rico para mim, dar as costas para Ele. Você tem coragem de vir aqui assumir isso para Deus, não é para mim não. Você tem coragem, meu irmão, de dizer que você estava de costa para a igreja, mas que quer ser um vaso na igreja e no DNA, no genética da sua igreja? Você achar a sua identidade, meu irmão. Você perdeu a sua identidade. Nós achamos nossa identidade. Na primeira oração que fizemos no monte, em novembro de 2013, eu estava com a igreja e o Espírito Santo falou para mim: você veio e trouxe a igreja para orar, agora esse ano eu quero te definir a igreja. Você vai vir nesse monte sozinho, não vai orar com ninguém, não vai falar para ninguém. E eu vou te trazer a resposta do código genético da igreja. Porque eu comecei essa obra com você. O código genético não está em Londrina, não é lá, não está na Videira, não está em Fortaleza. O código genético está no texto que eu te dei a visão, a primeira visão em Ezequiel capítulo 1. E eu enfurnei. Eu dizia às 4 horas para os meus 2 discípulos: estou indo. E ficava até a noite. E Deus foi falando. Irmão, depois de um certo tempo no colegiado, eu comecei a trazer as revelações e as visões que Deus me falou naquele lugar. Faz 1 ano que eu passo chuva lá, tomei muita chuva lá. Eu tomei frio lá, porque teve tempo de frio e eu estive lá. Eu passei sol lá também. E eu passei o assédio das vacas que tem no meio do mato lá. Um dia eu estava orando, eu escutei os passos, falei: eu não vou abrir o olho, que se for o demônio que se dane, pegar eu que ele não vai. Só senti uma língua, um negócio gelado no braço assim, falei: meu Deus, será que é cobra? Abri o olho, a vaca estava com 2 olhos, me deu uma lambida assim, falei: não tem nada a ver, continuei orando e ela. Mas quando eu cheguei no colegiado e disse: olha, eu sei quem nós somos, o que fazemos, como fazemos, quem faz e onde vamos chegar, nossos corações se alegrou. E até o fim do ano nós entregamos um gabarito para cada líder nosso. Fizemos o congresso agora. Nós todos sabemos quem somos, o que fazemos, como fazemos, quem vai fazer e onde vamos chegar. Essa identidade, jovem, eu preciso de vocês. Vocês estiveram comigo no monte, vocês estiveram comigo na cidade de refúgio. Eu quero saber o que vocês vão fazer com isso. Deus não falou que ia colocar na nossa mão, jovem. Deus não falou, casais. Deus não falou, os líderes de célula. Eu quero saber o que você vai fazer da sua vida junto comigo. Quer um conselho meu? Quer um conselho meu? Eu quero você junto comigo, porque nós, por meio de nós, Deus vai fazer milagre extraordinário. E eu estava no congresso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Os missionários mais assim, nós levamos da nossa igreja, que estão indo para o Senegal, a Kelly e o Imê, pastor Carlos e pastor Luiz aqui, e traziam um senhor de cadeira de roda, eles, moço mais novo, meia idade, ali. Eu pensava comigo, deve ser algum pastor, ou pastor, não descobri quem é. Estava ali pegando, eu não sei que doença era, estava na cadeira de roda.
E a missionária saiu para pegar uma água gelada, porque aquela coisa pega. Ela era o bombeiro, mas ao contrário, só para trazer água para os velhinhos ali, porque não dava tempo para ir. E ela chega e me cutucou e eu vi um tumulto. Ela falou, o homem foi curado, o homem estava pregando nela, ele saiu andando, ninguém orou por ele, saiu andando e abandonou a cadeira de roda. Eu tenho motivo de estar alegre aqui pregando. Sabe por quê? O mesmo Espírito que está em Marília, ele está aqui dentro. Ó. Ele habita aqui, ele habita aí. A questão é a seguinte, você não quer renovar a sua aliança com Deus aqui nessa noite? Em que grupo você está? Queria te orientar, sabe o quê? Não vá embora. Venha para o púlpito e se arrepende. E deixa o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Estão na igreja, mas sem ação do Espírito Santo. São maiores que a igreja, ficaram contra a igreja, ou só querem o resultado da igreja. Não me interessa. O que Deus quer por você, o que Ele queria com Paulo. Através de Paulo, ele fazia milagre extraordinário. E olha aqui, meu irmão, algo extraordinário vai começar a mover as suas decisões. O Espírito Santo vai te dar condição de sair do estado que você está para decisões maravilhosas. E você verá a glória do Senhor. E você vai enganjar na nossa igreja com a visão que nós temos a partir de agora. Porque eu sei que Deus vai entregar essa cidade na nossa mão também. Ele quer salvar essa cidade. Isso não é pregação de hoje, não. É lá da tenda. É lá da tendinha, com 4 pessoas. E eu dizia, meus irmãos, se levantem. Vocês são a multidão. Mas que multidão? 4 pessoas. Mas eu vi a multidão e eu continuo vendo a multidão. Porque o evangelho é para a multidão. O evangelho é para a cidade, é para as nações. O que Deus falou contigo? Fica em pé comigo. Fica em pé. E os líderes que vão vir aqui, meus discípulos que vão vir orar. Não vai vir orar de qualquer jeito. Eu quero saber se o Espírito Santo pode, através de você, abençoar e curar pessoas aqui hoje. Se você ouviu essa palavra, e se o Espírito Santo pode usar você para profetizar sobre o povo que Deus vai renovar nessa noite. Falou com você, o Espírito Santo? Não sai assim daqui não, meu irmão. Vem renovar a sua vida aqui. Vem entregar a sua vida ao Senhor. Vem quebrar as barreiras da sua vida aqui. Algo extraordinário. Vem aqui, meu irmão. Não corre com o Espírito Santo. O que você está fazendo com o Espírito Santo? Vem aqui para renovar coisas estranhas, visões. Principalmente a profecia. As revelações do Senhor na sua vida. Você vai ser com o Espírito Santo. Os discípulos, por favor, os irmãos, o povo de Deus está respondendo a palavra de fogo do Espírito Santo. Entender o que Deus falou. Olha, por favor, entre aqui. Ainda para nós falar com você.
Espírito te batizou lá no mundo. Aí, assim, Morábia. Não mudou. Você cabeça para cuidar dela. Ora sobre ela em língua, meu irmão. Você vai ver a glória de Deus. Obedeça. Obedeça. Deus não mudou. Você é chamada e você vai voltar o código genético. Porque o Espírito tocou em sua vida. Que algo extraordinário moverá o seu coração. Desde a casa, fora de casa, profissionalmente. E você vai tomar uma decisão acerca do corpo de Cristo, a sua igreja. Porque tu és o membro do corpo de Cristo. Amém, querido. E quando você porque o seu coração está aqui, você está aqui nessa noite. Renovação, um avivamento nas nossas vidas, em nome de Jesus, porque eu quero pagar o preço que for necessário para ser um vaso do Senhor, Pai. Eu conheço esse caminho, Senhor. Eu já vi muitas coisas, experimentei muitas coisas, já formei muitos exércitos, Pai. E eu preciso de mais um exército de discípulos fiéis. Eu me coloco à sua disposição. Te glorifico pelos meus irmãos nesse culto maravilhoso. Consagramos a Ti esse culto em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Só abraçar seu irmão e abençoar a semana dele. Algo extraordinário vai acontecer a partir de agora na sua vida, nas suas decisões. Você retomou o Espírito Santo para agir na sua vida. Você priorizou o Espírito Santo, hoje você falou com Ele. E o Espírito Santo tomou a sua vida novamente. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai. E a comunhão do Espírito Santo seja com o rebanho de Deus hoje para frente. Amém. Amanhã tu estarás diante de uma grande decisão. O Espírito Santo estará junto. E Ele falará contigo, porque o Senhor desbloqueou o canal da sua vida.